Conteúdo completo na íntegra está aqui no canal, de acordo com o título do trecho aqui citado. Se possível, deixe o like para uma melhor divulgação do conteúdo. Se possível, faça a inscrição se não o fez, para que o canal possa crescer e outras pessoas possam aprender aquilo que você está aprendendo aqui. Fique com Deus e tudo de bom. Quando eu estou indo para fazer um trabalho de segurança, de recepção, eu estou ali para fazer o melhor serviço possível, não é para brigar com as pessoas, igual algumas pessoas pensavam pela minha aparência. E quando elas foram vendo eu trabalhando, elas perceberam que era totalmente diferente. Teve um evento que tinha uma senhora que sempre dava trabalho lá, discussão em tudo. Eu cheguei, conversei com a senhora, não teve discussão nenhuma, não teve problema nenhum. E as pessoas pensaram que ia dar problema, dar briga, tanto com ela como com o outro. Não deu. Eu trabalho de outra maneira. Eu levo a psicologia do adestramento para todo lugar dentro desse contexto. É uma estratégia para resolver aquela questão. É claro que se precisar de força física, eu tenho técnicas de luta para algumas situações. Mas não é o meu pensamento primário. O meu pensamento primeiro é dentro de conversa, diálogo, fazer a pessoa entender a situação e graças a Deus dá certo. Como eu levo o dog a entender a postura que ele deve ter, não com diálogo humano, mas com diálogo dentro da mentalidade do animal. O animal é obediente, o animal obedece. Eu não vou ficar discutindo com o animal. Eu não preciso discutir com o animal como a gente discute com o ser humano. O animal não discute com ele. Eu uso uma estratégia, uso uma técnica e o dog obedece. Ele faz o que eu quero. As pessoas, ao invés delas analisar o que está errado e pensar numa estratégia para tal, elas atribuem a outra situação, se eximindo da responsabilidade, como da criança. Se alguém fosse brigar com a criança, deveria ser os próprios avós, ou os pais, não um estranho. Então está falando que um estranho vai brigar porque eles não conseguem conter a criança. Não conseguem ter domínio, liderança, não conseguem ter a obediência da criança. Aí eles não querem brigar, aí fala que o outro vai brigar, sendo que eu não vou brigar com criança dos outros. Eu conversaria com a criança, eu explicaria para a criança. E pode ser que não é numa conversa só, porque a criança já chega num padrão de desobediência, de não atender, são outros pormenores que estão levando ela a desobedecer em público. Mesma coisa, é educação, manejo de educação. Pega um animal, quando ele tem uma má atitude, não foi daquele momento ali. Já vem de pequenos detalhes que as pessoas não percebem. E não aplica a técnica, a estratégia para que aquilo não aconteça. Quando o animal ele tem um mau comportamento, já vem lá de trás. Não é daquele momento. Principalmente animal adulto, com mais idade. Então a criança já tem uma certa idade, já entende as coisas. Está falando para ficar quieto, não fica, não é daquele momento ali. Aquilo ali já veio já como que de berço. Essa é a real. Tem situação que um pai e uma mãe, só de olhar para o filho já tem um comportamento adequado. Só a postura do pai, a criança já tem um comportamento adequado. A criança está correndo. Tem pai que fica em pé, olha para a criança, quando a criança vê, a criança senta. O pai nem chegou lá a falar, discutir. Só a postura, a presença, já gerou respeito diante da criança. Isso já é um condicionamento que vem já da base. Quando erra na base, aí fica difícil fazer a construção com a base fraca. Não tem base para aguentar. Agora, quando a base está solidificada, fica mais fácil fazer a construção e a construção durar. Aquele manejo, aquela educação permanecer.
Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando for mais tarde, ela não se desviará, diz a palavra de Deus. E o manejo é assim, é nas bases psicológicas do animal. E você leva ele a te obedecer e a fazer aquilo que é o melhor para todos. Para mim, para ele, para o meu próximo, para o meu vizinho, para o dog do meu vizinho, para o gato, e etc. Foi na sexta-feira aí, eu estava treinando e veio uma aflição no meu coração, uma angústia muito grande pela vida da minha mãe, né? E eu comecei ali a orar por ela, sabe? Comecei a apresentar a vida dela a Deus. Eu comecei a clamar aqui mesmo. Clamar é orar em alta voz. Clamor é grito. Entende? Esses dias mesmo eu escutei uma pessoa falando sobre clamor, e falando sobre esse contexto do clamor e falando assim, não, você pode clamar e ninguém precisa ouvir. Clamor é grito. Dificilmente alguém não vai ouvir, só se você estiver lá no deserto. E se você entrar no seu quarto, no oculto do seu quarto, fala entrar no oculto, não fala entrar no silêncio. Se você entrar no oculto do seu quarto para orar e começar a clamar, alguém vai escutar. Se você for no monte e começar a clamar, alguém vai escutar. Se você for na congregação, tirar um cantinho lá para orar onde não tem culto, se você clamar, alguém vai escutar, só se não tiver gente. Então, mas vai ter um passarinho, vai ter algum bicho, alguma criação da natureza que eles vão escutar, porque clamor é orar em alta voz. E eu clamei, e as lágrimas vieram, eu comecei a chorar, como se fosse acontecer alguma coisa com minha mãe, alguma coisa grave com ela. E eu clamei bastante, orei pela vida dela, apresentei outras pessoas, mas o foco foi a minha mãe. Isso foi na sexta-feira de manhã. Aí quando foi no sábado, eu fui visitá-la, né? Aí no sábado ali, conversando com ela ali, ela falou que na semana passou muito mal, ficou passando muito mal e etc. Mas quando foi na sexta-feira de manhã, ela começou a melhorar, e no sábado que eu fui lá, ela estava melhor, ela tinha melhorado já. Aí eu fui e falei com ela, pois é, mãe, ontem nesse horário Deus me deu uma inspiração e eu comecei a clamar pela senhora, orar pela senhora, repreender as doenças, repreender as enfermidades, repreender as hostes malignas, espírito de enfermidade, trabalho de feitiçaria, bruxaria. Comecei a orar e repreender, e no nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eu fui lá, ela me deu esse testemunho que eu estou compartilhando aqui para quem tiver interesse, ou para que você entenda que existem certos momentos que quando vem aflição no nosso coração, um certo tipo de angústia, por alguém, às vezes até por nós mesmos, é nesse momento que nós devemos dobrar os nossos joelhos e orar, e buscar a Deus em espírito e em verdade. Ainda que não seja clamando, ainda que não seja gritando, mas nesses momentos nós devemos dobrar os nossos joelhos e buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, porque Deus tem interesse de nos dar livramento. E como eu posso saber que Deus quer me dar livramento? É porque Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para a salvação de nossa alma. O maior sinal, a maior prova de que Deus quer o nosso bem, Ele tem enviado Jesus Cristo. A maior prova, o maior sinal que Deus nos ama e quer-nos do lado dele, Ele tem enviado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Porque se Deus não quisesse o nosso bem, se Deus não quisesse a nossa salvação, se Deus não quisesse a nossa companhia, Ele não teria enviado o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. Cristo não teria morrido por nós naquela cruz. Cristo não teria passado tudo o que Ele passou para que nós pudéssemos ter uma chance de salvação. Porque a única chance de salvação da alma está em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. E Satanás conhece que nós podemos ser salvos em Cristo, que nós podemos ser abençoados em Cristo, ser libertos, ser curados no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele fica ao derredor buscando uma maneira da gente desanimar, da gente não acreditar, da gente não confiar que Deus nos ama em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador que Ele é.
Então fique vigilante e persevere no amor de Deus, no perdão de Deus, na misericórdia de Deus, da graça de Deus que está em seu Filho Jesus, em sua morte e ressurreição, para perdoar os nossos pecados, para nos justificar para a salvação de nossa alma e de nossa casa. Beleza? Fique com Deus aí e boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou, com Deus, tudo de bom.